Em 452 d.C., Átila, o Huno, liderou um enorme exército de guerreiros germânicos e asiáticos aliados para o norte da Itália. A lenda diz que Átila, a quem os romanos chamavam de Flagellum Dei, o flagelo de Deus, só foi detido quando o Papa Leão I encontrou o Senhor da Guerra e o convenceu a deixar a Itália. Ao contrário de Alarico, o Godo, em 410 d.C., ou do rei vândalo Genserico, em 455 d.C., Átila nunca saqueou a cidade de Roma. Então, por que ele é lembrado hoje como o mais temido dos líderes bárbaros que destruíram o Império Romano do Ocidente? Esta é a história de Átila, o Huno, o flagelo de Deus. O homem conhecido na história como Átila, o Huno, nasceu no início do século V d.C., talvez por volta do ano 406 d.C. Não há evidências concretas sobre seus primeiros anos para determinar quando ele nasceu, e os historiadores simplesmente extrapolaram sua data de nascimento. Pelo fato de que ele aparentemente estava na casa dos 30 anos, quando ele ganhou destaque pela primeira vez, em meados dos anos 430 d.C., da mesma forma, seu local de nascimento também não é claro. Dado o que sabemos sobre o movimento dos hunos para o oeste nos primeiros anos do século V, é mais do que provável que ele tenha nascido em algum lugar próximo ao oeste da Ucrânia, Moldávia ou norte da Romênia. Há a mesma incerteza quando se trata da origem familiar de Átila. O pai dele foi um proeminente senhor da guerra Huno, que era chamado de Muntzuk, Muntzukas ou Mundiocos, por estudiosos gregos e romanos do século V e VI d.C. Não há nenhuma indicação clara de quem foi a mãe de Átila. Senhores da guerra proeminentes entre os hunos praticavam a poligamia, e Átila pode ter nascido de uma concubina ou de uma das várias esposas de Muntzuk. Sabemos que ele tinha um irmão chamado Bleda, que foi importante em eventos posteriores da vida de Átila. O pai dele era irmão dos líderes hunos Rugila e Octar, e Átila, consequentemente, nasceu dentro do grupo de parentesco governante entre os hunos no início do século V d.C. Apesar de sua origem entre os hunos, um povo que havia migrado pela Eurásia, vindo das estepes asiáticas nos séculos anteriores ao seu nascimento, há um forte argumento de que o nome de Átila é germânico. Ata significa aproximadamente pai, em dialetos germânicos orientais como o gótico, e o sufixo ila significa pequeno. Assim, Átila significaria paizinho se o nome fosse germânico. A osmose cultural do tipo que levaria um chefe guerreiro como Muntzuk entre os hunos asiáticos a chamar seu filho por um nome germânico era comum no final do período imperial romano. Uma teoria alternativa sustenta que o nome vem de um dialeto túrquico e significa grande oceano ou mar antigo. Reconstruir a vida de Átila, o Huno, apresenta algumas dificuldades. Primeiramente, existe a questão do viés nas fontes. Os hunos não eram letrados e não tinham cronistas para registrar seus feitos sob sua própria ótica. Portanto, dependemos principalmente de historiadores romanos e gregos para obter informações sobre Átila e os hunos. Esses relatos não eram neutros. Por cerca de 30 anos, no meio do século V d.C., os hunos foram a ameaça mais grave ao Império Romano, e Átila, em particular, trouxe devastação para partes tanto dos Balcãs quanto da Europa Ocidental. Assim, os historiadores greco-romanos que registraram as ações de Átila teriam descrito seus feitos de maneira hostil. O principal relato contemporâneo das campanhas deles foi escrito por Prisco, um historiador grego das proximidades de Constantinopla, que escreveu uma história do Império Romano do Oriente. Prisco era um diplomata que realmente visitou a corte de Átila em 447 d.C.
A obra dele sobreviveu apenas em fragmentos, mas ela foi utilizada pelo historiador do século VI, Jordanes, em sua obra As Origens e Feitos dos Godos. Uma obra importante sobre as várias tribos germânicas e asiáticas que atacaram repetidamente o Império Romano a partir do século III a.C. Para o Império Romano do Ocidente, a Crônica Gaulesa de Próspero de Aquitânia é uma fonte fundamental de informação, já que Próspero também viveu durante os ataques de Átila ao Império. Também há alguns fragmentos de informação em obras como a Crônica de Idácio de Aquaflávia, um clérigo da Gália. Embora haja referências passageiras a Átila e aos hunos nas cartas sobreviventes de Sidônio Apolinário, um aristocrata galo-romano que cresceu tendo como pano de fundo as campanhas de Átila e as recordou mais tarde em sua vida. Essas fontes têm qualidade e confiabilidade variadas e são tendenciosas, mas fornecem informações suficientes para, pelo menos, reconstruir parcialmente os eventos da vida de Átila. A única coisa que essas fontes não nos dizem é de onde vieram os hunos. Historiadores e estudiosos romanos e gregos tinham uma boa noção da geografia de lugares como a Polônia e as terras ao norte do Mar Negro, que se estendiam para o leste ao longo do Mar Cáspio-Pôntico. Além disso, eles desconheciam em grande parte a geografia e demografia de lugares distantes. Eles não tinham conhecimento real sobre o lugar de onde os hunos vieram. Esta era a estepe asiática, uma vasta planície no lado norte das montanhas do Himalaia, uma parte do mundo de onde outros grupos tribais, como os turcos e mongóis, mais tarde surgiriam para conquistar grande parte da Eurásia. Os hunos eram semelhantes a esses grupos posteriores. Antes mesmo de chegarem à Europa, eles possivelmente já vinham fazendo incursões na China há séculos e são muito provavelmente os mesmos invasores nômades que os chineses conheciam como Xiongnu ou Xiongnu. Mais tarde, os hunos começaram a se mover para o oeste como parte de uma vasta migração de povos germânicos e asiáticos em direção ao Império Romano, que ocorria enquanto as pessoas eram atraídas para as fronteiras de Roma pela possibilidade de obter um grande butim e também empurradas para o oeste das estepes asiáticas e das estepes pôntico-cáspias, devido às mudanças climáticas que impactavam sua subsistência pastoral tradicional. Por volta de meados do século IV d.C., os hunos começaram a migrar pelas montanhas Urais em direção ao rio Volga. À medida que avançavam ainda mais para o oeste, eles empurravam outros grupos germânicos e asiáticos em direção às fronteiras de Roma. Portanto, os hunos já estavam impactando o Império Romano antes mesmo de os romanos saberem quem eles eram. O Império Romano estava pronto para ser saqueado quando os hunos começaram a descer para o que hoje é a Ucrânia e a bacia dos Cárpatos, no final do século IV e início do século V. O Império havia sido dividido, por questões administrativas, em uma metade oriental e outra ocidental no final do século III. 100 anos depois, o Império se fragmentou completamente em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, em 395 d.C. Em poucos anos, o governo do Oriente tentou se livrar dos invasores godos, que haviam tomado grande parte dos Balcãs, incentivando-os a atacar o Império Romano do Ocidente. Foi assim que, em 410 d.C. Alarico, o Godo saqueou a cidade de Roma. No mesmo ano, as legiões romanas se retiraram estrategicamente da Britânia, enquanto, nos 20 anos seguintes, grupos como os francos, alamanos e vândalos conquistaram grandes partes da Gália, Hispânia e até do norte da África. Essa era a situação que prevalecia quando os hunos começaram a se mover para a Europa Central no início do século V d.C. Embora Átila seja de longe o governante dos hunos mais bem documentado, já que escritores gregos e romanos como Prisco e Jordanes escreveram extensivamente sobre ele, também sabemos um pouco sobre a liderança dos hunos enquanto Átila crescia.
Na época de seu nascimento, os hunos eram liderados pelo senhor da guerra Uldin. Ele foi o primeiro líder huno mencionado pelo nome nas histórias gregas e romanas da época. Enquanto os godos saqueavam os Balcãs e depois avançavam para a Itália em meados dos anos 400, Uldin evidentemente liderou seus homens até a Dácia, atual Romênia, e começou a conquistar partes dessa província e a exigir tributos das autoridades romanas locais para não avançar com saques mais ao sul ou ao oeste. Tão longe quanto Belém, no Levante, São Jerônimo escreveu sobre um novo povo de que ouvira falar, que havia surgido do distante mar de Azov e que cavalgava para cá e para lá em seus rápidos corcéis, enchendo o mundo inteiro de sangue e pânico. Uldin foi sucedido não muito tempo depois por um senhor da guerra huno chamado Charaton, no início da década de 410. Nessa época, os hunos já haviam começado a se mover para a bacia dos Cárpatos e estavam surgindo como o principal adversário do Império Romano do Oriente nos Balcãs. Não sabemos muito sobre a política interna deles nessa fase inicial, e não está claro se Uldin ou Charaton tinham alguma relação com Átila. Os primeiros anos de Átila só podem ser objeto de conjectura. Os hunos eram analfabetos e não havia educação formal entre eles da maneira que entendemos hoje. Em vez disso, a educação de um filho de senhor da guerra como Átila teria consistido em ensiná-lo a montar a cavalo e a lutar desde a infância. Quando chegou à adolescência, ele era uma espécie de membro da realeza entre os líderes hunos. Jordanes menciona que Mundzuq, o pai de Átila, era irmão de Octar e Rugila. Eles governaram juntos os hunos na década de 420 depois de Cristo. É possível que eles tenham dividido a confederação huna entre si e Octar liderava os hunos ocidentais, enquanto Rugila estava encarregado das terras orientais, lançando incursões ao sul contra o Império Romano do Oriente. Jordanes deixou uma descrição de Átila em sua vida adulta, embora possa ter havido certa licença artística na forma como descreveu um indivíduo que ele nunca conheceu. Ele afirmou que Átila tinha um andar arrogante e revirava os olhos enquanto olhava ao redor. A força daquele espírito altivo surgia em cada gesto seu. Ele certamente amava a guerra, mas era contido, indulgente com aqueles a quem oferecia sua proteção, benevolente com os suplicantes e perspicaz em seu julgamento. Ele era baixo, com um peito largo e uma cabeça grande. Ele tinha olhos pequenos e uma barba rala, salpicada de grisalho. Sua ascendência era claramente evidente em seu nariz achatado e sua tez morena. Este era o huno que ficaria conhecido como o flagelo de Deus. A ascensão de Átila ao poder, junto com seu irmão Bleda, ocorreu por volta de 434 depois de Cristo. A sucessão deles como líderes da Confederação Huna ocorreu após a morte do tio deles, Rugila. Não está claro por que Átila e Bleda sucederam a liderança, já que eles tinham outro tio sobrevivente chamado Oibácio, que ainda estava vivo no final da década de 440 depois de Cristo. Parece provável que o pai de Átila e Bleda, Mundzuq, já estivesse morto antes de Rugila morrer. A sucessão de Átila e Bleda como governantes conjuntos dos hunos refletiu o arranjo anterior entre Octa e Rugila, e eles podem ter tido diferentes esferas de influência nos Balcãs. Na época em que eles sucederam, os hunos viviam relativamente em paz na bacia dos Cárpatos. Rugila havia aceitado uma oferta do imperador Teodósio II, o imperador romano do Oriente, durante praticamente toda a primeira metade do século V, DC para se tornar um aliado incômodo dos romanos. Em troca de não atacar as terras ao sul, Rugila recebeu o título honorário de general no exército romano. Mais importante ainda, ele recebia um tributo anual de 350 libras de ouro para proteger a fronteira norte do Império Romano do Oriente,
Considerando que a Confederação Huna era a principal ameaça à fronteira do Império, nessa época, o tributo era, na prática, dinheiro de extorsão exigido do governo imperial em troca de não atacar o Império. A questão para Átila e Bleda, quando eles chegaram ao poder por volta de 434 d.C., era se eles continuariam simplesmente a exigir tributos dos romanos em troca de permanecerem passivamente na bacia dos Cárpatos ou se retomariam seus ataques destrutivos ao sul. O império ao qual Átila e Bleda estavam sucedendo como governantes conjuntos era considerável. Os hunos controlavam uma grande extensão de território que se estendia desde as margens do rio Reno, no oeste, até a estepe pôntico-cáspia, no leste, na região da atual Ucrânia. Isso incluía o norte dos Balcãs, mostrando que haviam expandido seu controle até a fronteira do Império Romano do Ocidente e ocupavam o norte do Império Romano do Oriente. O centro desse império territorial provavelmente ficava na bacia dos Cárpatos, uma grande planície localizada principalmente na atual Hungria e cercada pelos Montes Cárpatos, pelos Montes Balcãs e pelos Alpes Dináricos. As planícies dessa região eram um lugar ideal para os hunos se estabelecerem. Como eram pastores nômades que cavalgavam para a batalha, viviam principalmente do gado e estavam acostumados a viver em grandes extensões planas, como essa nas estepes pôntica, cáspia e asiática. Assim, embora não possamos ter certeza de onde exatamente ficava o centro de poder do Império Huno, a maioria dos estudos favorece a ideia de que Átila e Bleda teriam operado a partir da bacia dos Cárpatos. Esse não era um estado territorial no sentido moderno ou mesmo da forma como os romanos exerciam o poder. Era mais uma esfera de influência, por toda a sua extensão, os hunos exigiam tributos. Além disso, embora eles estivessem efetivamente ocupando terras que tradicionalmente faziam parte do Império Romano, os governos tanto do Império do Oriente quanto do Ocidente não estavam em posição de tentar expulsá-los dessas terras. Na década de 430 ou na de 440 d.C., a composição étnica do Império dos Hunos e de seus exércitos era complexa. Nos estudos sobre as chamadas migrações bárbaras, que foram escritos durante boa parte do século XX. Diversos grupos germânicos e asiáticos que invadiram o Império Romano entre os séculos III e d.C. eram geralmente retratados como grupos étnicos homogêneos. Hoje, reconhece-se que os exércitos que invadiram o Império Romano eram muito mais variados etnicamente. Embora os hunos fossem o grupo dominante entre eles, seus exércitos e seu império eram mais uma confederação de grupos germânicos e asiáticos que se aliaram contra os romanos. Esses incluíam os remanescentes dos godos nos Balcãs e outros grupos que vinham atacando as fronteiras romanas há séculos, especialmente os alanos e sármatas, enquanto povos como os Ciri e Érulos também estavam envolvidos. Portanto, Átila não era o governante de um estado huno unitário, mas sim ele e Bleda haviam ascendido ao comando de Gingiseis, uma confederação de povos guerreiros nômades, atraídos para as fronteiras de Roma pela promessa de ricos saques para aqueles dispostos a atacar o império em declínio. Átila e Bleda não mudaram a estratégia que Rugila havia adotado nos Balcãs anos antes. Eles renegociaram os termos do tributo com o imperador Teodósio II, para receber uma quantia maior de tributo e também para aumentar o volume de comércio entre os hunos e os romanos. Mas o acordo geral permaneceu em vigor por vários anos após os dois irmãos assumirem a liderança da Confederação Huna. Em vez disso, os hunos e seus outros aliados germânicos e asiáticos foram para o leste e subiram para o Cáucaso para fazer campanha contra as fronteiras do norte do Império Persa Sassânida. Uma ação que o governo romano oriental em Constantinopla, o antigo adversário dos persas, sem dúvida ficou satisfeito.
Essa campanha não foi tão bem sucedida para os hunos quanto as anteriores na Europa, talvez por causa da grande distância de sua principal base de operações na Bacia dos Cárpatos. Portanto, por volta de 440 d.C., Átila e Bleda reorientaram sua estratégia novamente e começaram a atacar o Império Romano do Oriente. Em 441 d.C., eles arrasaram a cidade de Margos, perto do rio Danúbio. Aparentemente, sob o simples pretexto de que o bispo cristão local havia ofendido a sensibilidade dos hunos que seguiam uma religião com elementos de politeísmo e animismo. Os anos seguintes foram marcados por confrontos esporádicos nos Balcãs do Norte, enquanto o governo de Teodósio oscilava entre tentar desafiar militarmente os hunos e simplesmente suborná-los com tributos cada vez maiores. Essa estratégia mutável foi determinada em parte por eventos ocorridos em outros lugares, enquanto o imperador Teodósio tentava transferir legiões do norte da África e do Levante para os Balcãs. Nos anos de 443 e 444 d.C., o conflito estava se intensificando à medida que ficava claro que Teodósio pretendia resistir aos hunos. A guerra entre os hunos e o Império Romano do Oriente atingiria seu auge na segunda metade da década de 440 d.C. Nessa época, Átila era o único governante dos hunos. Bleda morreu por volta de 445 d.C. Normalmente, afirma-se como fato que Átila matou o próprio irmão para concentrar o poder em suas mãos. No entanto, na verdade, há muito poucas evidências sobre a morte de Bleda. Por exemplo, Jordanes afirmou que, quando seu irmão Bleda, que governava grande parte dos hunos, foi morto por sua traição, Átila uniu todo o povo sob seu próprio comando. Mais tarde, relatos medievais, como o Chronicon Pictum, escrito por Mark de Caut no século XIV, embelezaram essa história e afirmaram que Átila foi até a cidade de Sicâmbria, na Panônia, onde matou Bleda, seu irmão, e jogou seu corpo no Danúbio. Na verdade, não há evidências que comprovem isso. A história do assassinato do próprio irmão por Átila foi ficando mais elaborada com o tempo, mas, na realidade, as evidências das fontes antigas apenas sugerem que Átila mandou matar seu irmão para assumir o poder total para si mesmo. No entanto, não há muitas evidências para dizer como, onde, quando ou por que isso aconteceu. Do que não há dúvida é que Átila entrou na fase mais perigosa de sua carreira após a morte de Bleda. Em 447 d.C., os hunos romperam as fronteiras do Império Romano do Oriente e devastaram as províncias que hoje correspondem à Sérvia e à Bulgária. Eles venceram na Batalha de Utus e ameaçaram a capital, mas as muralhas de Constantinopla eram formidáveis demais para serem penetradas. Em vez disso, Teodósio decidiu mais uma vez subornar Átila, desta vez pagando a ele um tributo enorme de mais de 2.000 libras de ouro. A organização da paz entre o Império Romano do Oriente e os hunos após a Batalha de Utus. Viu Prisco, nossa principal fonte sobre as ações de Átila nos Balcãs, visitar a corte una como parte das negociações diplomáticas. Isso foi uma sorte, pois Prisco deixou depois uma descrição detalhada do que viu lá. Indica que a corte dos hunos nômades não era fixa. Ela se movia e era composta por estruturas de madeira que podiam ser desmontadas, transportadas e remontadas. Por exemplo, Prisco observou que a residência de Átila, que ficava aqui, era considerada mais esplêndida do que suas casas em outros lugares. Ela era feita de tábuas polidas e cercada por cercados de madeira, projetados não tanto para proteção, mas sim para fins estéticos. No entanto, embora eles pudessem estar sempre se movendo e fossem um povo guerreiro, Prisco indica que os hunos haviam adotado alguns dos luxos da vida no Império Romano. Por exemplo, ele observou que o segundo em comando de Átila, um chefe chamado Onigésio, tinha uma casa de banhos ao lado de sua residência.
Em outro lugar, Prisco observou construções feitas de tábuas entalhadas, belamente encaixadas, outras de vigas retas aplainadas, sem entalhes, fixadas em blocos de madeira arredondados, que se elevavam a uma altura moderada do chão. Por dentro, essas construções eram mobiliadas com sofás e tapetes de lã. Esse não era um ambiente primitivo. Prisco continuou a relatar seu encontro direto com o líder dos hunos e suas observações sobre como a corte real funcionava. Ele saiu da casa com um andar digno, olhando para um lado e para o outro. Ele estava acompanhado por Onagésio e ficou em frente à casa. E muitas pessoas que tinham disputas entre si se aproximaram e receberam sua decisão. Então ele voltou para dentro da casa e recebeu embaixadores de povos bárbaros. O curioso é que as embaixadas romanas dos impérios ocidental e oriental tiveram que esperar para serem chamadas individualmente diante de Átila. Quando chegou a hora, fomos ao palácio junto com a embaixada dos romanos ocidentais e ficamos no limiar do salão na presença de Átila. Os copeiros nos ofereceram uma taça, como é costume nacional, para fazermos uma prece antes de sentar. Depois de provarmos a taça, fomos tomar nossos assentos. Todas as cadeiras estavam dispostas ao longo das paredes da sala, de ambos os lados. Átila sentou-se no meio em um sofá. Um segundo sofá foi colocado atrás dele e, a partir dele, degraus levavam até sua cama, que estava coberta com lençóis de linho e colchas trabalhadas para enfeite, como os gregos e romanos costumavam adornar camas nupciais. Com o avançar da noite, o banquete começou. Isso não era rústico. Comidas finas eram servidas em bandejas de prata, mas Prisco observou que Átila se contentava com pratos mais simples, servidos de maneira simples. Átila não comia nada além de carne em um prato de madeira. Em tudo o mais, também ele se mostrava moderado. Seu copo era de madeira, enquanto aos convidados eram dados cálices de ouro e prata. Sua roupa também era simples, só se preocupava em estar limpa. A espada que ele carregava ao lado, as presilhas de seus sapatos citas, a rédea de seu cavalo não eram adornadas, como as dos outros citas, com ouro, joias ou qualquer coisa valiosa. A única ostentação do líder dos hunos acontecia após a refeição, quando a noite caía e as tochas eram acesas. E dois bárbaros se adiantaram diante de Átila e cantaram canções que haviam composto, celebrando suas vitórias e feitos de valor na guerra. Quando Prisco partiu da corte de Átila, o Huno, o senhor da guerra, estava prestes a adotar uma nova estratégia. Até então, os hunos focavam seus ataques no Império Romano do Oriente. Mas com a paz estabelecida em 447 d.C., com o governo do imperador Teodósio II em Constantinopla, Átila voltou seu olhar para o oeste. O Império Romano do Ocidente estava sob o governo do imperador Valentiniano III desde 425 d.C., embora ele tenha sucedido ao título imperial quando era uma criança de 6 anos e só tenha começado a governar de fato na década de 440 d.C., durante a juventude dele, a situação no império passou de ruim para pior. Já, na época de sua ascensão, a Britânia havia sido abandonada e grupos como os francos, visigodos e vândalos ocupavam grandes partes da Gália e da Espanha. As coisas pioraram ainda mais em 429 d.C., quando o novo governante dos vândalos na Espanha, Jaiserico, reuniu uma grande frota e liderou dezenas de milhares de seus seguidores através do Mediterrâneo para o norte da África. Ao longo dos 10 anos seguintes, os vândalos estabeleceram seu próprio reino no norte da África, estendendo-se desde o Estreito de Gibraltar até a cidade de Cartago, na atual Tunísia, encerrando o domínio do Império Romano do Ocidente nessa região. Portanto, quando Valentiniano atingiu a maioridade na década de 440 d.C., o Império do Ocidente estava amplamente restrito ao controle da Itália e de partes do sul e leste da Gália. Eles ainda aspiravam controlar o norte e o oeste da Gália, partes da Germânia e até mesmo a Espanha.
Mas os visigodos, francos e burgúndios eram mais influentes nessas regiões e só prestavam lealdade aos romanos de forma intermitente. Foi contra esse poder decadente que Átila voltou suas forças no final da década de 440 depois de Cristo. Ele enfrentaria um adversário formidável na Europa Ocidental, embora não fosse o imperador Valentiniano III. Esse era Flávio Aécio. Ele nasceu nos Balcãs, no final do século IV, embora fosse descendente da antiga aristocracia romana da Itália pelo lado materno. Quando adolescente, ele foi um refém na comitiva de Alarico, o Godo, enquanto este devastava na Itália no período anterior ao saque de Roma em 410 d.C. Mais tarde, Aécio passou um tempo na corte dos Hunos, nos Balcãs, durante a época em que Uldin e Charaton eram os governantes da Confederação Huna. Portanto, a figura que lideraria a defesa do Império Romano do Ocidente contra o ataque de Átila no final da década de 440 e início da década de 450 d.C. era muito familiarizada com os hunos e seus aliados nos Balcãs. Ele também era um general muito experiente. Aécio havia feito extensas campanhas contra os francos e visigodos na Gália, desde o final da década de 420 d.C. Ele havia sido relativamente bem-sucedido em tentar restabelecer o controle romano sobre a região ao norte dos Alpes, ao longo do rio Ródano, em direção à margem ocidental do Reno, a antiga fronteira norte do Império. No entanto, depois que Valentiniano III atingiu a maioridade, começaram os conflitos entre o imperador e o general. Assim, não apenas o Império Romano do Ocidente estava sendo brutalmente atacado por grupos germânicos como os vândalos, visigodos e francos que viviam na Gália, Espanha e norte da África. Mas também havia uma luta interna pelo poder entre o imperador Valentiniano III e o general mais poderoso da época, Aécio. A decisão de Átila de fazer campanha para o oeste foi aparentemente inspirada pela irmã do imperador Valentiniano III, uma mulher chamada Honória. A poligamia era praticada pelos hunos e Átila já tinha várias esposas ou concubinas e muitos filhos. Ainda assim, ele decidiu, após estabelecer termos de paz com o Império Romano do Oriente, que faria campanha para o oeste e se casaria com Honória. Notavelmente, ela parece ter estabelecido contato com Átila e pediu que ele viesse à Itália. A história por trás disso era incomum. Honória estava grávida após um relacionamento com um funcionário da corte, e seu irmão a colocou sob prisão domiciliar de fato quando descobriu que ela estava esperando um filho. Honória, consequentemente, pediu que Átila viesse resgatá-la, um convite que o líder huno interpretou como um chamado para ir à Itália e pedir sua mão em casamento. Enquanto interpretava essa proposta de forma conveniente para si mesmo, ele também decidiu, de maneira oportuna, concluir que o dote ou parte matrimonial de Honória seria metade dos territórios restantes do Império Romano do Ocidente. Assim, no fim dos anos 440 d.C., Átila liderou um grande exército para o oeste a fim de reivindicar essas terras e resgatar sua futura noiva. As fontes antigas normalmente exageravam o tamanho dos exércitos bárbaros, e este caso não foi exceção. Eles sugeriram que os hunos e seus aliados somavam mais de 500 mil de homens, que atravessaram o Reno em direção à Gália para tentar conquistar as terras romanas restantes ali. O mais provável é que Átila tenha liderado dezenas de milhares de homens para as terras do Império Romano do Ocidente, mas nada perto das centenas de milhares sugeridas nos relatos antigos. O objetivo inicial de Átila era tomar o controle das terras romanas no lado oeste do Reno e na Gália, na região que hoje conhecemos como Bélgica e nordeste da França. Aécio avançou para o norte para detê-lo, reunindo aliados entre os francos e visigodos, que, compreensivelmente, acreditavam que precisavam se unir aos romanos para evitar serem expulsos pelos próprios hunos. Enquanto isso, os bispos cristãos do norte da Gália tentaram organizar a defesa imediata das cidades e vilarejos da região.
Alguns chegaram a acordos com Átila para evitar que os hunos saqueassem suas cidades. Outros tentaram resistir. Foi ao descrever essa invasão que o termo latino flagellum Dei, o flagelo de Deus, foi usado pela primeira vez para descrever Átila. O exército huno que invadiu a Gália provavelmente se assemelhava muito à descrição feita no final do século IV d.C. pelo comandante militar e historiador romano Amiano Marcelino. Ele os descreveu como não tendo uma formação de batalha regular. Em vez disso, eles se moviam rápida e repentinamente, ora se dispersando, ora se reunindo sobre as muralhas e saqueando o acampamento antes que sua aproximação fosse percebida. Ele também os descreveu lançando redes sobre soldados inimigos de seus cavalos antes de se aproximarem para massacrá-los. Eles não conseguiam penetrar grandes muralhas de cidades por falta de habilidade em guerra de cerco. Assim, a cidade de Orleans, no norte da Gália, conseguiu resistir a um ataque deles. Logo após desistir do ataque à cidade, Átila enfrentou o exército reunido por Aécio em Chalon. A Batalha dos Campos Cataláunicos, como é conhecida, foi travada em 19 de setembro de 451 d.C. Talvez com um toque de hipérbole, Jordano mais tarde afirmou que, durante a batalha, o combate se tornou corpo a corpo, feroz, selvagem, confuso e sem o menor descanso. Nenhuma saga antiga registrou um conflito como esse. Nossos anciãos relatam que o sangue dos corpos dos mortos transformou um pequeno riacho que atravessava a planície em um rio caudaloso. Ao final, Átila e suas forças confederadas recuaram e bateram em retirada, embora isso não tenha sido uma vitória inequívoca para os romanos. Embora possamos descartar a afirmação feita pelo historiador Idácio de que 300.000 homens morreram, no confronto, ambos os lados sofreram pesadas perdas. Notadamente, os aliados visigodos dos romanos, cujo rei Teodorico foi morto na batalha. Aécio escolheu não explorar sua vitória perseguindo Átila em direção ao Reno. Na verdade, ele não podia fazer isso. Um grande contingente do chamado exército romano em Chalon era composto por aliados germânicos, e com seu rei morto, os visigodos entraram em uma guerra civil entre seus filhos, Teodorico e Torismundo. Átila e suas forças recuaram para leste do Reno, entrando na Germânia, e passaram o inverno lá. Ele nunca mais ameaçaria a Gália. Em vez disso, ele agora voltou sua atenção para o sul, em direção à própria Itália, talvez ciente de que Aécio e o imperador Valentiniano III não estavam realmente alinhados. Ao mesmo tempo percebendo que a forte defesa que ele encontrou na Gália era composta em grande parte pelos visigodos e francos, enquanto encontraria menos resistência se atacasse ao sul dos Alpes. Ele também possivelmente queria imitar a captura da cidade de Roma por Alarico, o Godo, em 410 d.C. Assim, em 452 d.C., Átila liderou suas forças para o sul, entrando na Itália. Estranhamente, porém, essa campanha foi abortada depois que ele se encontrou com o Papa Leão perto do rio Mincio, no norte da Itália. Temos um relato disso na crônica de Próspero de Aquitânia. Ele afirma: Átila, tendo mais uma vez reunido suas forças, que haviam sido dispersas na Gália, seguiu seu caminho pela Panônia até a Itália. Para o imperador, o Senado e o povo romano, nenhum dos planos propostos para enfrentar o inimigo pareceu tão viável quanto enviar os legados ao rei mais selvagem para implorar por paz. Nosso Santíssimo Papa Leão, confiando na ajuda de Deus, que nunca falha com os justos em suas provações, assumiu a tarefa. O resultado foi o que sua fé havia previsto, pois quando o rei recebeu a embaixada, ficou tão impressionado com a presença do sumo sacerdote que ordenou ao seu exército que desistisse da guerra. E depois de ter prometido paz, ele partiu para além do Danúbio. Assim, em 451 d.C., Átila foi repelido em sua invasão da Gália, enquanto um ano depois foi convencido pelo Papa Leão a desistir de sua invasão da Itália.
Sem dúvida, as descrições do encontro entre Átila e Leão foram escritas com um viés cristão. Uma versão até mesmo relata que São Pedro e São Paulo apareceram para ajudar Leão a convencer Átila a abandonar sua campanha. É provável que Átila tenha invadido o norte da Itália para tentar restaurar sua reputação e orgulho. Após a derrota na Gália no outono anterior e depois de saquear as cidades do norte da Itália, ele abandonou a campanha sob o pretexto de ter chegado a um acordo com Leão. Ele também pode ter percebido, depois de viajar pela Germânia, pela Gália do Norte e pelo norte da Itália, que os hunos estariam melhor atacando o muito mais rico Império Romano do Oriente. Afinal, em vez da pobre carcaça do que restava do Império Romano do Ocidente. Assim, após seu encontro com Leão, Átila levou seus homens de volta para a bacia dos Cárpatos e começou a se preparar para uma nova campanha nos Balcãs. Um novo imperador chamado Marciano havia ascendido ao trono do Império Romano do Oriente após o governo de quase meio século de Teodósio II. Ele chegou até a lançar uma campanha nos territórios hunos em 452 depois de Cristo, enquanto Átila estava distraído na Europa Ocidental. Portanto, Átila estava decidido a consolidar sua posição nos Balcãs enquanto retornava para o leste. No entanto, a campanha planejada nunca chegaria a acontecer. Átila ainda estava no fim dos 40 nessa época, talvez se aproximando dos 50 anos. Ele poderia ter continuado a atormentar os romanos tanto no Ocidente quanto no Oriente por muitos anos mais, se sua vida não tivesse sido interrompida de forma suspeita. Se ele foi envenenado ou morreu por alguma outra forma de traição, ainda é um ponto de debate entre os historiadores. O relato mais detalhado sobre sua morte vem de Jordanes, que cita Prisco. Jordanes nos conta que pouco antes de morrer, Átila se casou com uma certa Ildico, possivelmente filha de um de seus aliados germânicos, com base em seu nome. Ela era uma das esposas. A festa de casamento foi a ocasião de sua morte. Jordanes afirma que ele se entregou à alegria excessiva em seu casamento, enquanto ele jazia de costas, dominado pelo vinho e sono. Um fluxo de excesso de sangue, que normalmente teria escorrido de seu nariz, desceu fatalmente por sua garganta e o matou, por ter sido impedido de seguir pelos vias normais. Assim, a embriaguez pôs um fim vergonhoso a um rei famoso na guerra. No dia seguinte, quando boa parte da manhã já havia se passado, os servidores reais suspeitaram de algum mal e, após grande alvoroço, arrombaram as portas. Lá encontraram Átila morto por uma hemorragia, sem nenhum ferimento, e Íldico com o rosto abatido, chorando sob o véu. Então, como é costume daquele povo, arrancaram os cabelos da cabeça e desfiguraram os rostos com feridas profundas, para que o renomado guerreiro fosse lamentado não por choros e lágrimas efeminadas, mas pelo sangue dos homens. Talvez tenha sido algum tipo de hemorragia causada pelo excesso de bebida, embora alguns historiadores acreditem, com base nesse relato, que Átila foi envenenado durante o banquete de casamento e morreu durante a noite. A notícia da morte de Átila logo se espalhou por toda a Europa. De fato, Jordano afirma que o evento foi tão importante que o imperador Marciano recebeu uma visão enviada por Deus, alertando-o sobre a morte do maior inimigo dos romanos. De tão terrível que Átila era considerado pelos grandes impérios, os deuses anunciaram sua morte aos governantes como um favor especial. Após sua morte suspeita, vários dos filhos de Átila tentaram ocupar seu lugar. Eram eles Elac, Ernac e Dengesic. Uma divisão de poder entre eles não seria algo fora do comum, já que Átila e Bleda foram co-governantes da Confederação por uma década antes da morte de Bleda. No entanto, os filhos de Átila imediatamente tentaram tomar o poder para si mesmos e, nesse processo, destruíram a Confederação Huna. No vácuo que foi criado, um dos antigos comandantes de Átila, um homem chamado Aderico, que era membro dos Gepidas, uma tribo germânica que fazia parte da Confederação Huna,
tomou o poder após derrotar os filhos de Átila na Batalha de Nadal, em 454 d.C. Ele estabeleceu uma nova confederação sob a liderança dos Gepidas, que acabou sendo mais duradoura do que a dos Hunos. Por exemplo, um governante Gepida, chamado Mundo ou Mundus, ainda era uma figura importante entre as tribos germânicas na bacia dos Cárpatos 3/4 de século depois. Acredita-se que ele era neto de Arderico. Esses acontecimentos sugerem mais uma vez que o Império de Átila, o Huno, era na verdade apenas uma confederação de tribos germânicas e asiáticas, baseada na bacia dos Cárpatos, na qual os Hunos foram brevemente o grupo preeminente entre o início do século V e a época da morte de Átila. Após sua morte e a derrubada de seus filhos, os Hunos desapareceram como potência e foram substituídos por recém-chegados como os Gepidas. Por mais transitória que tenha sido a Confederação Huna, seu momento foi significativo. O Império Romano do Oriente se recuperou a médio prazo e entrou novamente em um período de rejuvenescimento no século VI. Durante o longo reinado do imperador Justiniano, entre 527 d.C. e 565 d.C., o Império do Oriente conseguiu até reconquistar partes do Mediterrâneo Ocidental, nas regiões que hoje correspondem à Tunísia, Catalunha, Sicília e sul da Itália. Embora a ascensão do Islã e as conquistas árabes do século VII, combinadas com novas ondas de invasores eslavos vindos da Ásia para os Balcãs, tenham reduzido o Império do Oriente a um estado residual. Centenas de anos depois, o impacto dos hunos sobre o Império Romano do Ocidente foi ainda mais dramático. Apenas 23 anos após a morte de Átila, o Huno, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por um senhor da guerra germânico chamado Odoacro. Esse evento, em 476 d.C., é visto como o marco do fim do Império Romano do Ocidente. Na Idade Média, surgiu consequentemente a visão de que as campanhas de Átila na Itália e em outras partes da Europa Ocidental enfraqueceram fatalmente o Império do Ocidente e abriram caminho para sua extinção 23 anos após sua morte. Essa interpretação ganhou ainda mais credibilidade, já que apenas 2 anos após a morte de Átila, os vândalos atravessaram do norte da África para a Itália e se tornaram o segundo grupo germânico em menos de meio século a saquear Roma, quando fizeram isso em 455 d.C. Isso se deve à crença de que Átila havia enfraquecido fatalmente o Império Romano do Ocidente e aberto caminho para o ataque dos vândalos e a deposição de Rômulo Augustulo. Átila ficou conhecido como principal figura na queda do Império Romano do Ocidente. Mitos elaborados sobre Átila também se desenvolveram. Um deles dizia que ele possuía a espada de Marte, o deus romano da guerra. Elementos da história de sua vida foram até transmitidos para o norte, para a Escandinávia, e incorporados em mitos nórdicos que foram registrados na Alta Idade Média, 700 a 800 anos após a época de Átila. Ele foi uma figura central no poema, em alto alemão médio, A Canção dos Nibelungos, enquanto Ludwig van Beethoven considerou escrever uma ópera sobre Átila, e ele apareceu em inúmeras pinturas produzidas no século XIX. Não há uma razão óbvia para Átila ter adquirido tal posição de infâmia, já que ele nunca saqueou Roma, como Alarico, o Gótico, nem conquistou províncias inteiras, como os vândalos fizeram no norte da África. No entanto, o mito de Átila cresceu e cresceu ao longo dos séculos. O nome de Átila, o Huno, tornou-se sinônimo da invasão violenta do Império Romano, que levou ao fim da metade ocidental do Império no século V d.C. Ele ocupa um lugar na imaginação ocidental semelhante ao de Gengis Khan, como um senhor da guerra asiático cujas forças eram praticamente invencíveis. A realidade é bem diferente. Quase nada se sabe sobre sua origem e juventude, embora seja claro que ele veio de uma família envolvida na liderança da Confederação Huna no início do século V.
Em meados da década de 430 depois de Cristo, ele e seu irmão Bleda se tornaram os novos líderes, embora Átila pareça ter eventualmente orquestrado o assassinato de seu irmão e se tornado o único governante da confederação em meados da década de 440 depois de Cristo. Dito isso, é importante lembrar que os hunos não eram um grupo homogêneo que ameaçou o Império Romano do Ocidente e do Oriente por décadas. Eles eram o principal grupo dentro de uma confederação de tribos germânicas e asiáticas baseadas na bacia dos Cárpatos. Não há dúvida de que Átila atormentou tanto a parte oriental quanto a ocidental do Império, mas isso precisa ser visto em contexto. Enquanto o Império Romano do Oriente ainda tinha alguma vitalidade e se recuperaria fortemente de suas dificuldades no século VI, o Império Romano do Ocidente já estava em seus estertores de morte. Quando Átila se tornou líder da Confederação Huna, Roma havia sido saqueada em 410 depois de Cristo e grupos como os ângulos, saxões, francos, visigodos e vândalos já haviam dominado grande parte do Império Romano do Ocidente. Átila claramente enfraqueceu ainda mais o império e deixou uma impressão nos contemporâneos e cronistas medievais de que ele foi apenas um entre vários líderes germânicos e asiáticos proeminentes que levaram o Império Romano à beira da ruína nos séculos IV. Pode-se argumentar que Alarico, o gótico, o chefe guerreiro que saqueou Roma em 410 depois de Cristo, ou Genserico, o rei vândalo, que conquistou o norte da África e depois saqueou Roma pela segunda vez em 455 depois de Cristo, foram muito mais decisivos na queda do Império Romano do Ocidente? No entanto, foi Átila quem se tornou o exemplo máximo do senhor da guerra bárbaro, que destruiu o Império Romano do Ocidente e mergulhou a Europa Ocidental na Idade das Trevas. O que você acha de Átila, o Huno? Ele foi realmente o adversário mais poderoso que os romanos enfrentaram na Antiguidade Tardia? Ou será que seu status como o chamado flagelo de Deus foi exagerado de forma estranha? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.